ressurreição de Jesus, ela não é apenas um evento que aconteceu no passado. Ela é a garantia da nossa própria ressurreição. A ressurreição de Cristo é o modelo e a promessa de que um dia todos os que creem, todos aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, eles também ressuscitarão, porque creem no Cristo ressuscitado. Assim como uma semente plantada na terra, ela morre, mas após algum tempo, essa semente ela vai germinar, ela vai crescer, vai dar frutos. Da mesma forma, é a nossa vida terrena. Estamos em uma transição, mas a ressurreição nos levará à existência plena com Deus. Jesus, através do Evangelho de João, ele disse, em João 14, e o versículo 19: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Você pode ver o Cristo ressuscitado, você pode sentir o Cristo ressuscitado, você pode participar do Cristo ressuscitado. A palavra viver aqui, ela traz um significado de forma plena. Não é um viver qualquer, não é um viver comum, não é um sobreviver, mas é um viver de forma plena, de forma vital. É um viver para a vida eterna. Isso é mais do que sobreviver, é viver com abundância, conforme Cristo nos promete. A promessa aqui não é uma promessa qualquer, mas não é porque eu estou prometendo aqui que você vai viver plenamente, mas é o Cristo ressuscitado que te promete viver plenamente. A ressurreição nos desafia a viver sobre uma nova perspectiva. Antes era um reino de morte, mas a partir do momento que Jesus ressuscita, nós temos nova perspectiva. As nossas escolhas, as nossas ações, elas devem agora refletir a realidade, aquilo que nós temos, a esperança eterna em Cristo. Porque nós agora não vivemos mais com a desesperança de que a morte é o fim, mas nos dá aqui a liberdade para vivermos com um propósito de paz, sabendo que a nossa vida ela não se limita ao que vemos agora, mas aquilo que o olho não viu, aquilo que não chegou ao coração, é aquilo que está preparado para nós na eternidade. A ressurreição também é um chamado para nós testemunharmos. A ressurreição de Jesus, ela é algo que nós não podemos guardar para nós mesmos, apenas para nós. Assim como aquelas mulheres que quando elas chegaram ao túmulo e elas não viram mais Jesus, porque Jesus já não estava mais lá. Aquilo foi um chamado e elas saíram para compartilhar a boa notícia com o mundo. Elas foram dizer para os discípulos, elas foram dizer para o mundo que o Cristo ressurreto, ele já não estava mais, porque ele tinha prometido que ele ressuscitaria, e ele cumpriu com a sua promessa. Será que esse Jesus também não pode cumprir com a promessa na sua vida? Jesus nos convida nesta manhã a entendermos esse propósito, que ele também pode cumprir estas promessas nas nossas vidas.
para todo aquele que crê. Jesus pode cumprir estas promessas na sua vida. É preciso crer. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e versículo 8, ele nos diz: olha, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O poder não está em nós, mas o poder é de Deus. A ressurreição de Jesus, ela nos capacita a testemunhar sobre a vida de Jesus, aquilo que Ele fez. E Jesus já enviou o Espírito Santo para você. E você pode desfrutar do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele nos fala de uma parábola, que assim como alguém que encontra um tesouro, e ele não pode guardar esse tesouro para si, ele nos convida também que o tesouro da ressurreição, ele não pode ficar guardado somente para nós. O tesouro da ressurreição é algo que precisamos e que devemos compartilhar. Nós não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Talvez esse teatro que nós vimos aqui foi apenas para nos lembrar de que um dia isso aconteceu, e agora nós temos a oportunidade de ir e contar estas bênçãos. O que você tem para contar sobre aquilo que Jesus fez na sua vida? O que você tem para contar sobre o Cristo ressurreto, aquilo que o Cristo ressurreto fez na sua vida? Cada cristão é chamado para ser um embaixador de Cristo. Esse embaixador, ele vai espalhando as boas novas da ressurreição. Ele vai espalhando as boas novas da ressurreição no trabalho, no lazer, na comunidade. Aonde tiver oportunidade de ser uma testemunha, ele vai espalhando. Ele vai espalhando a nova vida em Cristo Jesus, a nova vida que Cristo oferece. Isso é um momento desafiador para cada um de nós, sim, mas é preciso que neste momento desafiador, é preciso ter a convicção de que o Jesus ressuscitado, Ele voltará para ressuscitar aqueles que são seus. Jesus nos chama para esta convicção, esta convicção de que isto não é apenas um teatro, esta convicção que isso não é apenas uma música cantada, esta convicção que não é apenas um falatório, mas essa convicção de que o Jesus ressuscitado, Ele está entre nós e Ele quer nos ressuscitar com Ele. E eu quero te convidar para louvar mais um pouquinho, por gentileza.
parou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, mas seu olhar me encontrou. Um caminho criou sobre toda a escuridão. O seu trono deixou para habitar meu coração. Ali, naquela cruz, minha dívida pagou. Quebrou todas as cadeias e agora livre sou. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, as trevas me tirou e agora estou na luz. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Morreu em meu lugar, meus pecados carregou. Então no terceiro dia, meu Jesus ressuscitou. A morte foi derrotada, tenho vida eterna em mim, pois eu fui transformado. Jesus morreu por mim. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz.
Aleluia. Glorificado é teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é teu nome, Jesus. Aleluias. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Ele morre por mim e por você. Mas não acaba na cruz. Ele ressuscita. Na matemática existe algo chamado prova real. A ressurreição é a prova real que a missão de Cristo acontece. Com espinhos coroado o poderoso Rei, que humildemente se prostrou e aos seus pés largou.
3 dias lá ficou, mas ele não permaneceu. O rei já ressurgiu. O rei já dizer que vivo está. O ressurreto Rei me ressuscitará. Seu poder me levantou e das cinzas ressurgiu. O ressurreto Rei me ressuscitará. Em seu nome vivo estou, pra dizer que vivo está. O ressurreto Rei me ressuscitará. Me ressuscitará. Me ressuscitará. Me ressuscitará. Glória a Deus, santo é teu nome, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glorificado é teu nome, Jesus. Bendito é teu nome, Senhor. Glórias a ti, Senhor, aleluia. Nós acabamos de cantar que o poder da ressurreição é transformador. Ele transforma o nosso interior. A ressurreição, se você quiser sentar um pouquinho, a ressurreição, ela não apenas garante a nossa vida eterna, mas ela também traz transformação imediata para as nossas vidas. Quando nós aceitamos a ressurreição de Cristo, nós também somos ressuscitados. E aqui é importante nós observarmos que nós somos ressuscitados espiritualmente, porque o passado da morte agora nos traz vida. Romanos no capítulo 6 e versículo 4, ele nos diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O Senhor nos convidou, não é para sermos os mesmos, mas agora é para ser transformado, para andar em novidade de vida. A ressurreição, ela nos chama a viver uma nova vida em Cristo, a viver com a mente transformada. Mas na realidade,
Nós estamos ainda neste mundo e precisamos viver, mas de repente nós não conseguimos viver esta bênção que o Senhor nos deu, a bênção de viver uma vida transformada, a bênção de viver uma nova vida, a bênção de viver agora não por aquilo que somos ou por aquilo que fazemos, mas viver pelo Espírito de Deus, para viver o que Cristo quer que nós vivamos. A ressurreição, ela nos chama a viver essa nova vida. A pergunta é: e o que isto vai implicar em nós? Vai implicar em abandonar o velho homem e a viver os princípios do reino dos céus. Paulo, ele diz: olha, eu deixo as coisas que para trás fico e prossigo para o alvo, e o alvo é Cristo. Você não foi convidado. Você não foi convidado a passar pela cruz com Jesus. Você não foi convidado a passar pela ressurreição com Cristo para viver uma vida do mesmo jeito. Mas você foi convidado para viver a transformação que Cristo pode fazer dentro de cada um de nós. Aquilo que Cristo tem para nos dar, aquilo que Cristo quer que nós vivamos, é diferente do que aquilo que o mundo quer nos oferecer. O enganador, ele quer às vezes nos mostrar que ele tem para nos oferecer, mas ele quer nos enganar, porque as coisas que ele nos oferece são as coisas deste mundo, mas aquele que ressuscitou tem a nos mostrar, ou tem a nos dar as coisas que são eternas. É para isso que Jesus nos convida. Para nós concluirmos, a ressurreição de Jesus, ela não é apenas uma doutrina para ser estudada, não é apenas uma história para ser contada, mas ela é uma realidade para ser vivida. Ela nos chama a viver com esperança, ela nos chama a viver com coragem, ela nos chama a viver com um propósito claro, porque Cristo vive, e em Cristo nós também viveremos, porque Cristo ressuscitou, e por isso Ele nos chama, Ele nos convida a viver isso que nós acabamos de cantar, a ressurgir das cinzas, a ser transformado em uma nova criatura, a viver o novo de Deus. Deus tem um novo para nos dar a cada momento, e Ele quer que nós vivamos esse novo a cada dia. Não é preciso ter medo da morte, porque o Senhor que eu conheço, Ele ressurgiu. O Senhor que eu conheço, Ele ressuscitou, Ele é real, Ele está vivo. A morte pode ser apenas uma porta, apenas uma passagem, que nós precisamos passar por ela, porque se nós queremos a vida eterna, nós precisamos morrer para este mundo. O nosso desafio agora é viver com a esperança e com a confiança de que assim como Cristo ressuscitou, também nós temos direito a esta vitória. Esta vitória já está garantida pelo sangue de Jesus. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo,
Este é o momento. Se você ainda não conhece esse Jesus ressuscitado, conheça esse Jesus ressuscitado, porque Cristo vive e Ele quer fazer o primeiro milagre na sua vida, o milagre da transformação. A transformação de vida é o primeiro milagre que Cristo faz, porque depois desse milagre Ele quer te dar o direito da vida eterna. Jesus não morreu em vão. Mas Ele ressuscitou para nos dar esse direito. Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Comemore uma nova vida com Cristo. Não apenas nesse dia, neste momento propício que o mundo comemora a ressurreição de Cristo, mas comemore todos os dias a ressurreição de Cristo. Comemore todos os dias uma nova criatura. Comemore todos os dias, porque você é um cidadão dos céus. Comemore todo dia, porque você já lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, e você já ressuscitou com Ele. Comemore todos os dias, porque Ele te deu esse direito. Nós vamos orar nesse momento, e eu quero te convidar para que nós falemos com o Senhor. E se tem alguém aqui em nosso meio que ainda não tem a certeza do direito que o Senhor te dá, este é o momento de você ter essa certeza, entregando a sua vida a Jesus, pois Ele pode te dar essa certeza no coração, e só Ele pode te dar. Lembre-se que você vai estar rodeado pelos anjos do Senhor para te servir. Eles não vão te livrar da tentação. Eles não vão te livrar da tentação. Porque alguém pode te enganar dizendo que os anjos vão te livrar da tentação. A Bíblia não diz isso. Mas eles vão te servir. O Espírito Santo vai te orientar a uma nova vida com Cristo, para você viver nesta terra com a garantia de que um dia você vai morar nos céus. Vamos orar ao Senhor. Se você não tem a certeza, vem aqui à frente em nome de Jesus. Nós queremos orar com você. Enquanto nós oramos, você pode tomar essa decisão. Santo e justo Deus, nós já ouvimos, Senhor, e cantamos, estudamos a Tua palavra. Nós já vimos, Senhor, aquilo que o Senhor pode fazer através das nossas vidas. O Senhor nos dá alegria nesta terra e também nos dá alegria da vida eterna. É algo, Senhor, que o mundo não conhece, é algo que o mundo não pode experimentar, porque aqueles, Senhor, que não te conhecem, aqueles que não sabem, Senhor, eles não podem experimentar esta bênção, esta maravilha, mas nós aqui, ó Deus, estamos experimentando a Tua graça, nós estamos vivendo, ó Deus, através do Teu poder, nós estamos vivendo, Senhor, uma vida transformada, uma vida diferente, porque o Senhor nos dá esta graça. Lá na cruz do Calvário, o Senhor levou as nossas dores e as nossas enfermidades. E é esta vitória que nós temos, e que fomos alcançados. E esta igreja aqui reunida nesta manhã, Senhor, ela
também garantiu esta vitória, e nós louvamos a Ti, Senhor, por esta bênção. Mas neste momento, ó Deus, se porventura alguém ainda necessita desta bênção, ou se alguém ainda tem dúvida, Senhor, de que o Senhor é o Senhor da salvação, de que o Senhor ressurreto é o Deus vivo e que quer morar dentro do nosso coração, Senhor, eu te peço agora, Espírito de Deus, vai proporcionando esta bênção, Senhor, em cada coração neste momento, Deus. Espírito de Deus, toma, Senhor, este lugar através do Teu poder. Toma, Senhor, e toma, Senhor, cada vida, cada coração, no nome de Jesus. Toma, Senhor, e enche, Deus, enche através da Tua graça, pois nós cremos em um Deus vivo que está entre nós, e um Deus que está tocando cada vida, cada altar, para fazer novo, uma nova criatura, através do Seu poder. E é no nome de Jesus que nós oramos neste momento e te pedimos esta bênção, porque cremos que o Senhor é o Deus que está aqui.